Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo. Oi, gente, estamos aqui novamente com o Café com Flávia e, como sempre, nosso objetivo é trazer pessoas que têm uma contribuição grande para a cidade e sempre traga uma informação. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui a secretária municipal de Cidadania e Bem-Estar Social, aqui em Batatais, a Ana Carolina Inácio Rodrigues. Ana Carolina, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com você no seu programa. Muito obrigada. Bom, ela já me disse que a maior parte das pessoas chamam ela de Carol, então vamos para Carol. E outra coisa muito interessante, gente, nós estávamos conversando agora mesmo, antes de entrar, né? E ela me disse, ela estudou em Franca, fez serviço social na Unesp, e a minha cunhada, Raquel, também fez serviço social. E ela me contou agora mesmo que trabalhou com a Raquel. Então vamos começar com essa história aí. Carol, conta um pouquinho como é que foi isso. Pois é, eu tive o grande privilégio de trabalhar com a Raquel Lancha, numa experiência, numa empresa, né? E foi um grande aprendizado, né? Tanto pela experiência na parte social, na parte de gestão de pessoas, né? E uma contribuição muito importante que eu obtive nesse momento profissional que eu tive essa experiência foi do quanto a área social, o serviço social, ele está presente em todas as áreas. Verdade. Né? E aí, precisa estar, inclusive, né? Precisa. Deveria estar. Exato, porque nós estamos tratando de pessoas. E existe, às vezes, muito preconceito ainda na parte do serviço social, de profissionais pensarem que devem atuar apenas em uma área ou outra, e não. Então, tanto no âmbito de empresas, onde existe um número grande de pessoas, no âmbito público, como é o caso aqui, na Secretaria de Assistência Social, como em âmbito do Poder Judiciário, na saúde, né? Então, o social, o lidar com as pessoas, ele está em todas as áreas e foi um grande aprendizado. Ele é multidisciplinar. Isso. Bom, não é por nada não, mas eu também sou uma admiradora muito grande da Raquel e do trabalho que ela faz tão eficiente cuidando de pessoas. Mas vamos falar da Carol, né? Carol, você assumiu a Secretaria Municipal, né, de Cidadania e Bem-Estar no início desse ano, com a pandemia e muitas pessoas passando dificuldades. Exato, Flávia. Conta pra gente como é que foi assumir a secretaria nesse momento. Flávia, é um desafio muito grande, né? Na realidade, toda essa jornada aqui em Batatais, na área pública de assistência social, iniciada em 2012 por mim, ela foi um desafio muito grande, né? Você estar numa área onde você está frente a frente, na linha de frente, com as dificuldades, vulnerabilidades sociais mais cruas, é um desafio, né? Então, a minha atuação nos CRAS,
que é a porta de entrada da assistência social, foi um grande desafio. Posteriormente no CREAS, onde eu fui trabalhar com a parte de violência, atendimento a crianças, mulheres vítimas de violência. Que inclusive tem aumentado muito, todos os índices que a gente vê, a violência contra a mulher e contra a criança aumentou demais agora com a pandemia. Aumentou demais porque as pessoas passaram a ficar mais em casa, né? Então, essa questão do atendimento a pessoas vítimas de violência, posteriormente, a proteção social especial, e aí chegou a questão da secretaria na pandemia. O desemprego aumentou drasticamente, a condição emocional das pessoas, essa questão do confinamento em casa, né? Fez com que as vulnerabilidades, assim, aumentassem e se escancarassem. Então, a questão da violência contra a mulher, contra a criança, foi uma coisa que a gente percebeu muito séria. Então, foi um desafio, assim, como manter a equipe bem, como manter contribuir para que a equipe de assistência social estivesse bem, estivesse firme para enfrentar esse desafio. Então, foi muito grande, mas graças a Deus, ele tem sido... A gente tem conseguido dar as respostas para a população. Carol, tira uma dúvida aqui para mim e para quem está nos assistindo. Tem todo um atendimento, né? Mas hoje, a gente passou a maior parte do tempo as pessoas na casa delas. Sim. Como é que se deu esse atendimento se as pessoas não foram até a secretaria, se as pessoas não foram no CREAS, CRAS? Então, como é que aconteceu esse atendimento? Aconteceu assim, Flávia. Na verdade, as pessoas não deixaram de ir. Então elas continuaram indo. Continuaram. E aí foi o desafio. A gente está conscientizando as pessoas dos protocolos, da máscara, do álcool, agendar para que não houvesse aglomerações. Mas isso foi assim o que a gente percebeu. E a área social, na nossa opinião, de trabalhadores da área social, ela se consolidou como uma área muito essencial nesse sentido. Em meio à pandemia, em meio ao confinamento, a necessidade de alimento, a necessidade de apoio, a necessidade de diálogo, ela não se findou e nós tínhamos que estar ali. Então, ao contrário, a demanda está aumentando. Está aumentando. Então, houve os atendimentos domiciliares, principalmente no âmbito da proteção social especial, que é o atendimento a idosos, o atendimento a pessoas que a gente chama com direitos violados, ocorreu no domicílio, né? E aí um trabalho muito grande para a rede de entidades parceiras estar fazendo esse trabalho no domicílio. E o atendimento na proteção básica, nesse âmbito de alimentos, de orientações, presencialmente, ele não deixou de ocorrer, mas com agendamentos, espaçamentos. Isso foi um desafio muito grande para a equipe. E qual tem sido a principal demanda para vocês? A principal demanda na pandemia, são duas demandas. A demanda material, de alimentos, de auxílio material, pela questão objetiva da perda da renda, da diminuição da renda, pessoas que não procuravam assistência social antes porque tinham o seu emprego, passaram a procurar, e a demanda de abandono, principalmente de idosos. Existe uma rede de atendimento ao idoso, Centro-Dia do Idoso, serviços de acolhimento de idosos, o atendimento nos CREAS, que é o atendimento a idosos vítimas de abandono e negligência. Esse atendimento precisou ficar em alerta, porque aí ele não podia ser presencial, via de regra, mas ele não pôde deixar de acontecer e foi uma demanda muito grande. Os idosos adoecendo mais, ficando com a condição emocional mais fragilizada, porque deixaram de frequentar as atividades. Sem as pessoas cuidarem dele, a própria família, pelo que você está me trazendo aqui. Flávia, porque existe uma demanda muito grande de idosos abandonados, ou vamos dizer assim, mesmo quando não é abandono, solitários, carentes de atenção. E que tipo de atendimento
que vocês promovem a esses idosos que são abandonados e que precisam de um convívio em plena pandemia, né? Que é isso que a gente está vivendo hoje, não tem escapatória. Isso, o que nós fizemos? E aí, o Serviço de Proteção Básica de Convivência de Idosos, o CCI, este ano, sob a coordenação da Roselara Goretti, uma profissional brilhante que nós temos em Batatais, ele ativou as atividades, voltou às atividades de forma remota, né? Então, foram ofertadas, estão sendo ofertadas atividades para idosos no âmbito do domicílio, então é levado as atividades a eles, né? Pela parte do Centro de Convivência de Idosos, as atividades de artesanato, atendimentos por telefone também por parte do Centro de Convivência do Idoso. Implantamos esse ano, em parceria com a entidade ABADEF, um serviço de atendimento a idosos no domicílio, também um serviço de proteção básica. E a equipe da ABADEF tem feito atendimento domiciliar. Fizeram agora em junho a festa junina no âmbito do domicílio. Claro, foi adaptado, foi levado um kit de quitutes ali, promovido ali uma caracterização nos idosos. O álcool gel foi levado e a máscara. Mas eles tiraram fotos, eles adoraram. Pelo menos assim, uma alegria, né? Uma alegria. Porque a gente vê que o grande problema do idoso, e aí não só o vulnerável, é justamente a solidão. Porque as pessoas não olham para eles, não conversam, não tiram tempo. Então, eu imagino ainda nesses idosos em situação vulnerável, né? Isso. Então, foi assim, tentando implantar e fomentar ações no domicílio, nós fizemos, e no âmbito da proteção especial, que aí já são os idosos com situações mais agravadas, também esse atendimento domiciliar. E foi assim. Então, a demanda dos idosos e a demanda de atendimento, ela surgiu assim, como é necessário e como precisamos investir nessa área tão carente de investimento. Eu concordo com você, eu falo que eu sou uma apaixonada por esse tema, né? Cuidar de pessoas, isso é muito forte em mim. Então, eu fiquei muito feliz de poder estar tendo essa conversa com você, viu, Carol? Carol, eu vivenciei muito, porque eu faço parte de várias entidades, projetos e tudo, o problema da alimentação. E a gente fez em Franca várias campanhas de cesta básica. Como é que foi isso aqui em Batatais? Aqui em Batatais, foi uma alegria. A rede de Batatais, as pessoas, a sociedade, ela se juntou para apoiar o poder público nessa situação dos alimentos. Então, nós temos um contingente que nós adquirimos, né, mensalmente pela Secretaria de Assistência Social, mas a população se juntou para doar. Olha, que bacana! Sim, então nós tivemos um contingente de cestas de alimentos que tem suprido toda a demanda. Toda a demanda? Toda a demanda dos CRAS, né? Toda a demanda do CREAS, a demanda que chega para a Secretaria de Assistência. Então, assim, parceria com a população que tem doado, e aí a questão do doar um alimento na ocasião da vacina foi importante. O fundo do Estado também foi importante, o Fundo Social do Estado fez uma doação alta, também de cestas. E recentemente, né, até foi também uma alegria, um movimento de entidades e de uma pessoa do município de Batatais que doou um Fusca para ser rifado. E a rifa desse Fusca, a pessoa doou, né? E se propôs que convertesse boa parte da renda em cestas de alimentos. Olha, nossa, que bacana, né? A gente fica feliz de ver que uma coisa boa que essa pandemia trouxe foi a empatia, foi a solidariedade. Sim. E aqui, pelo que você está me contando, Batatais está sendo um exemplo, né? Eu sinto isso muito forte, Flávia. O quanto as pessoas entenderam assim, precisamos nos ajudar, né? E eu penso que isso está sendo uma grande lição da pandemia. Isso que você falou, da empatia, da importância de estar com o outro, de olhar para o outro.
Então, nesse sentido dos alimentos, dessa demanda de alimentos, é assim que nós temos conseguido enfrentar, com união, entidades, população e poder público. Eu acho que quando a sociedade civil, e ela precisa realmente se envolver, sim, fica muito mais eficiente. Sim. E eu acho que esse contexto, ele precisa, além de ter sido um aprendizado da pandemia, né? Mas a gente espera que continue, né? Porque a gente vê que o Brasil é um país com muitas desigualdades e é bom quando as pessoas se atentam para isso. Se atentam que ninguém vai dar conta sozinho, né, Flávia? E é bem isso que você colocou, a sociedade civil precisa também se colocar, né? Ainda mais num país de tanta desigualdade, né? Agora, olha, a arrecadação do poder público caiu muito. Com essa questão da pandemia, né? Então, em duas frentes nós somente conseguimos atuar com mais fôlego porque contamos com o apoio da sociedade civil nessa parte de alimentos e no atendimento a pessoas em situação de rua aqui em Batatais. Aliás, era a minha próxima pergunta, porque eu vejo que no Brasil todo, né, aumentou demais as pessoas em situação de rua. Então eu queria saber como é que está aqui em Batatais e como vocês estão lidando com esse problema que atinge tanto quem está na rua quanto as pessoas do entorno, né? Sim, tem aumentado muito e a pandemia também trouxe isso as claras, né? O uso de substâncias psicoativas, então álcool e drogas, assim, é extremamente claro que em mais de 90% dos casos em situação de rua. E um outro desafio foi um grande corte de verbas do governo federal para a área da assistência social. Então, nós entramos em pandemia com um corte de mais de 50% do orçamento federal, que é um orçamento destinado justamente para essas ações de alta complexidade que a gente chama. Então, em resumo, cenário extremamente ruim de verbas e crescimento dessas demandas. Grupos religiosos. A assistência social chamou grupos religiosos para parceria, junto com líderes comunitários, e nós fizemos uma frente de atenção, né, num local específico, num centro comunitário aqui de Batatais, onde essas pessoas costumam se aglomerar. E foi oferecido alimentos, oportunidades de banho, até que a entidade que faz esse atendimento, pudesse se organizar dos seus protocolos, enfim. Então, Flávia, é um assunto complexo, por quê? Complexo, aí eu queria até entrar numa questão aí, Carol. Sim. Por exemplo, eu vejo, porque eu fui secretária de Desenvolvimento Econômico e eu participei um pouquinho, né, com capacitação, etc. Mas a gente sabe que tem pessoas que querem permanecer na rua e que não querem uma ajuda. Isso. E também, além disso, você tem aquelas pessoas que são viciadas e que não conseguem sair desse círculo, né? Então, como é que é lidar com todos esses desafios ao mesmo tempo? Lidando com abaixando as expectativas, é que eu já tenho começado a concluir com a minha experiência. E com a clareza de que enquanto a saúde mental não estiver cada vez mais junto com a assistência social, saúde mental eu digo CAPS, a parte que cuida da questão da dependência química, né? E aí, psiquiatras, eu não sei, é preciso afinar mais essa conversa, porque as pessoas que estão em situação de rua, em mais de 90% são pessoas dependentes químicas crônicas, que em muitos casos eles não têm mais nem poder de escolha. Na minha opinião, na área social, mas é claro que é por isso que precisamos aprofundar a conversa com a área da saúde. Da saúde, ela tem que ser interdisciplinar. Tem, e tem que estar para a gente fazer melhor essa avaliação. Tem poder de escolha ou não? A gente tem pessoas, a gente tem casos em Batatais, que a pessoa somente não faleceu na rua porque a gente precisou... foi Deus que ajudou que a pessoa... reagisse naquele momento, mas quer dizer, essa pessoa tem poder de escolha? Então, eu acho que é aí que a gente vai precisar afinar para salvar vidas, né? Então, assim, diminuindo as expectativas, entendendo que em muitos casos a cronicidade da situação
a pessoa já não consegue mais, e tentando afinar o diálogo com outras áreas, porque somente uma área não consegue dar conta. Concordo. E eu acho que o grande problema é que precisa, antes de qualquer coisa, mapear. Por quê? Porque tem uma diversidade de moradores de rua. Tem aquele que sofre violência em casa, então ele vai para a rua, mas ele tem uma condição melhor do que aquele que já está envolvido há muito tempo com a droga. Assim como tem outros, né, que tem a questão do sexo, né, de sofrer abuso sexual, sim, né? Então, acho que o grande problema, pelo menos a sociedade, não compreende essa diversidade. Isso. Eu vejo, esse é o meu olhar. Sim, realmente é uma diversidade muito grande. Para cada caso é preciso haver um encaminhamento mesmo, né? Agora, em Batatais, a grande realidade é o uso crônico de álcool e drogas. Então, é muito complexo e eu espero que nós possamos avançar mais nesse sentido, porque é muito triste ver as pessoas nessa condição. E vocês mantêm ainda, que você começou a falar sobre o centro comunitário, sobre um local para eles tomarem um banho, isso existe ainda? Existe. Hoje? Como é que funciona? Existe, é o centro comunitário da região da Vila Lídia, que é uma região onde eles habitualmente se reúnem mais. Ali, grupos religiosos, com o apoio da profissional do CREAS, eles têm oportunidade de banho, e de alimento, porque Batatais é um município de médio porte, então ele não tem ainda a compatibilidade para a implantação de um centro POP, que seria o adequado para essa situação. Então a gente tem feito isso por existir a demanda. Não existe a compatibilidade para esse recurso, mas existe a demanda. E a gente tem aqui em Batatais a entidade Comunidade Divina Misericórdia, que é uma entidade especializada no atendimento a pessoas em situação de rua. Então, existe esse funcionamento no centro comunitário para esse público mais crônico, que infelizmente tem sido o banho, o alimento, ele nos ouve, conversa com a profissional, mas ainda não reage para a mudança, né? E existe a entidade Divina Misericórdia para aquela parcela que deseja ser acolhida e ali contar com o apoio, com um local protegido, né? Como é que você vê a tolerância das pessoas em relação ao morador de ruas? Porque a gente vê que tem um dilema ético aí, né? Sim. Porque as pessoas, muitos veem e sentem a dor do outro, mas muitos também querem ele distante da sua vista, do seu convívio. Então, isso daí eu vejo, eu sempre falo que é um dilema ético na vida, principalmente de alguém que tem a função de melhorar a situação deles. Sim. Como é que é isso aqui em Batatais? Isso, um dilema ético, realmente. Por quê? Realmente mediar essa situação é complicado no seguinte sentido. Existe também uma questão assim, Flávia, que eu percebo muito, né? As pessoas se compadecem, o que é natural. A questão das esmolas, por exemplo, é um problema. Por quê? As pessoas se compadecem, é normal. A gente vê na porta do supermercado, na porta do banco, a pessoa pedindo. Mas isso é uma questão que nutre, na grande maioria dos casos, a questão do vício. E aí a pessoa tem mais estímulos para permanecer naquela situação. Então, a questão das esmolas é um dilema seríssimo. Eu peço para as pessoas, não deem esmolas, pois, infelizmente, não auxilia na situação. A questão de dar o alimento, né? Às vezes a gente vê mães, e já aconteceu em mais de uma ocasião aqui em Batatais, sabe o quê? De estar uma mãe com filhos ali na porta do mercado, e eu já conheço, né? As pessoas já sei que não é daqui. Eu falo, mas abordo, olha, mas quem é você? Você está aqui, não procurou o CRAS para atendimento, está precisando de alimento? Ah, não, eu peguei o ônibus e vim aqui só para vender isso, tal. Então, assim, uma realidade de muitas vezes pessoas com essa prática,
esse hábito, às vezes até de ir de um município para o outro para ficar pedindo. Então, esmola é uma coisa que não ajuda na situação. Oferecer escuta, oferecer os locais de atendimento. Então é importante que a população saiba isso, né? Que as pessoas podem procurar os CRAS dos municípios, todas as cidades, todos os municípios possuem os CRAS, né? O CREAS, que também é um local de referência para atendimento a pessoas em situação de rua, onde as pessoas vão encaminhar essas pessoas para os serviços. Franca, por exemplo, tem uma rede de serviços extremamente completa. Batatais tem uma rede de serviços completa. Cidades da região. Então, as pessoas em situação de rua têm os locais para buscar. Então, a questão das esmolas é algo que, profissionalmente eu digo, deve ser evitado, porque não ajuda a gente a fazer com que essa pessoa saia dessa situação. Carol, vamos falar de uma outra questão também de vulnerabilidade, que são as mulheres que sofrem agressão, normalmente do companheiro, né? E como é que é aqui? Tem um atendimento específico, tem um acompanhamento? Como é que está essa questão aqui em Batatais? Aqui, Flávia, em Batatais, o local de atendimento, assim como em todos os municípios, é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. O CREAS é um local onde tem lá os psicólogos, assistentes sociais, e um dos atendimentos específicos é as mulheres vítimas de violência. Desafio. As mulheres muitas vezes entendem que o atendimento que vai ser oferecido tem o objetivo de que ela saia de casa, de que ela rompa com aquele companheiro, de que aquele companheiro vá preso, e não é isso. São escolhas. O que é oferecido para a mulher num atendimento do CREAS é uma escuta profissional, se ela desejar, para que ela tenha apoio no sentido de se fortalecer, para que, caso ela deseje, ela rompa. Ela consiga romper. Isso. Porque hoje é um caso seríssimo. Sim. Claro, viralizou aí, né, a história do DJ que batia na ex-mulher, etc. E olha, para você ver, ela custou ter coragem de fazer uma denúncia. Então a gente sabe que a mulher dentro de casa, ela fica nesse dilema, né? Nessa dualidade. Por quê? Porque ela gosta do companheiro, ela tem a esperança de que ele rompa esse ciclo, né? Sim. E a gente sabe que não rompe. Sim. Então é muito importante que essas mulheres, elas tenham essa consciência do acolhimento. Sim. Porque eu já entrevistei muita gente, já conversei com muita gente sobre essa questão, porque ela está em pauta, mas ela está em pauta porque ela está aumentando demais. A gente está vendo o tanto de mulheres, inclusive com uma situação financeira estável, né? E que está sofrendo, ou que foi vítima, ou morta, né? Nossa, Sim. Quantos casos a gente está deparando com isso. Então, eu acho que esse é um assunto de extrema importância nesse momento. Que as mulheres saibam que esse atendimento é possível. Sim. E que o primeiro passo é Sim. elas buscarem ajuda. Porque a gente sabe que sozinha é muito difícil romper esse ciclo. Exato. Né? Então, mulheres que sofram violência podem buscar os CREAS dos seus municípios para serem ouvidas e ter o atendimento para esse fortalecimento. Agora, é claro, em situações mais extremas, que geram boletins de ocorrência, de agressões sérias, existe também uma rede de proteção que pode ser ativada, e os municípios estão investindo mais nisso. Estão. Né? Aqui em Batatais a gente tem a questão da Ronda Maria da Penha, então casos onde já há uma medida protetiva, né, aplicada pela polícia, né? A mulher que deseja, ela pode contar com o apoio da Guarda Civil, e também o CREAS faz também essa ponte, apoio da Guarda Civil em casos de se sentir ameaçada, esse ex-companheiro estando próximo da residência, a Guarda também dá esse apoio na proteção. Então, duas frentes aqui em Batatais, esse atendimento no CREAS, que visa o fortalecimento dessa mulher, né? Que muitas vezes a mulher não chega a sofrer uma violência física, um tapa na cara, muitas vezes, mas aquela... Ela começa com a violência psicológica. Psicológica. Né? Aquela
ou com agressão verbal, né? Aquele companheiro que não permite que aquela mulher conviva com a família, né? Que ela tenha suas próprias vontades, que ela tenha um emprego, que ela tenha um emprego, que ela ganhe seu dinheiro, porque a questão financeira é uma maneira do cônjuge, né, segurar Sim. essa pessoa na dependência dele, né? A mulher acaba tendo não só a dependência emocional, mas principalmente a financeira, né? Exato. Então, essas situações que tornam mulheres reféns, né, e tristes e infelizes e fragilizadas por conta disso, isso também pode ter o atendimento no CREAS. Então, mulheres, busquem os CREAS, mulheres que têm essas situações de violência, para que possamos ajudá-las a nos fortalecer, né? Acho que mulheres unidas, se fortalecendo, conversando, trocando experiências, e as profissionais do CREAS aqui de Batatais, assim como dos CREAS da região, que eu conheço boa parte, são excelentes, acolhedoras e estão prontas para ajudar. Carol, nosso tempo está terminando, nossa, esse assunto é muito interessante, relevante, mas eu queria que você me falasse como é que você vê agora, a médio e longo prazo, os desafios pós-pandemia e quais serão as alternativas para minimizar esse impacto? Olha, Flávia, na parte social está muito claro assim, algumas áreas que vão precisar ser mais olhadas. A área de atendimento ao idoso, né, pela crescente demanda, e a questão das equipes de atendimento das unidades do SUAS, que a gente chama o Sistema Único de Assistência Social, né? O trabalho com as famílias vulneráveis, além da necessidade material, ela precisa das pessoas lá, dos psicólogos, dos assistentes sociais ali nas unidades, para fazer esse trabalho de relacional com essas famílias, fazer os planos para auxiliar essas famílias a se fortalecer. Porque é preciso que nós trabalhemos da assistência social ajudando as famílias e as pessoas a se fortalecer. Muito interessante essa abordagem do olhar para a família, né? Para o núcleo familiar. Sim. E não uma ou outra pessoa só. Exato. Gostei dessa sua abordagem. Sim, porque aquele núcleo tem total condição, é ele que consegue superar as fragilidades dele. Não é uma ajuda material, não é. Então, o profissional, se ele constrói o vínculo com aquele núcleo consegue superar as fragilidades. Nós tivemos exemplos maravilhosos de situações gravíssimas, famílias que foram reconstituídas com os trabalhos dos CRAS e CREAS, né? Então, o desafio para assistência, um cenário político em que não há um investimento na área, precisamos tentar reverter isso, para que as equipes estejam mais robustas e haja investimentos em áreas principalmente de atendimento ao idoso. Olha, Carol, muito obrigada, adorei, muito informativo, muito relevante e, gente, então fica aí toda essa reflexão, né, sobre uma parte tão importante que são pessoas vulneráveis. A gente precisa fazer um pouquinho, como sociedade civil, da nossa parte também. Então, Carol, muito obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso, a área social, pessoas, e estar com você que é uma pessoa que reconhecidamente olha para essa área com muita atenção e muito carinho. Então, obrigada pela oportunidade e vamos em frente, que há muito a fazer. Com certeza. Gente, até a próxima semana e com mais novidades e informações. Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara.
Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo.